Bem-vindo ao canal. E uma das melhores coisas sobre os videogames é que eles permitem que possamos transcender o mundo real, criando paisagens fantásticas que desafiam a lógica, monstros terríveis, maravilhas inspiradoras, personagens icônicos, e somos limitados apenas pela imaginação. É a mais pura forma de criatividade, a menos, é claro, que o desenvolvedor do game seja um woke. Assim, o mundo imaginário deve refletir o mundo real. Isso na visão deles. É provável que você já tenha notado uma mudança na caracterização das personagens femininas nos anos mais recentes. Esse processo deve ter um nome técnico, mas aqui nesse humilde canal eu vou chamar apenas de barangalização. É assim que um simples mortal como eu descreve essa situação. É como se todo o processo de tornar os games mais tecnológicos e tudo o que é investido resultasse em personagens menos humanos e mais repulsivos a cada lançamento. Quero dizer, olha para essas personagens. Eu acho que ninguém quer sair de uma aventura com essas garotas. As faces que você vê representam o que o ser humano parece, mas as proporções são perturbadoras e parece que você nunca mais vai querer olhar uma segunda vez. Esse fenômeno parece ser algo intencional e o problema só vem aumentando. Esse jogo em particular, chamado Stellar Blade, teve seu diretor insultado pelo site Woke de Games, o IGN ou IGN, apenas porque esse diretor escolheu desenhar uma personagem feminina atraente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mas, na maioria dos jogos, todos parecem feios. Vendo isso por um ponto de vista nada científico, o problema que eles têm é uma rejeição da aparência feminina e da feminilidade nos games modernos. Um exemplo para isso é a Mary Jane, no mais recente jogo do Spider-Man. É a mesma personagem, feita pelo mesmo estúdio, mas que tem aparência radicalmente diferente do primeiro para o segundo jogo. No primeiro jogo, você pode ver todos os traços da modelo associados à tradicional e normal feminilidade, a face arredondada, os lábios desenhados, os olhos grandes e o nariz pequeno. Agora, compare com a mesma Mary Jane no segundo game e é fácil de ver as diferenças. Essa versão tem um largo e proeminente queixo quadrado, lábios finos, sobrancelhas pesadas e olhos que são proporcionalmente pequenos, porque agora o resto de sua face é maior. Ela tem toda a aparência masculina nessa versão. Nada interessante. Agora veja a Aloy do jogo Horizon Zero Dawn. Eu até gostei do primeiro jogo. Você pode ver a versão dela no primeiro jogo na esquerda desse vídeo. Não era super feminina, mas pelo menos ela tentava sobreviver no mundo pós-apocalíptico. E eu suponho que maquiagens não fossem algo muito fácil de se adquirir, mas ainda assim podemos reconhecer uma personagem feminina. Os traços são mais leves e apresenta uma estrutura facial associada às mulheres. Já a versão da direita é muito masculina. Coloque uma barba e você tem um homem ali. E aí vai mais uma pérola, a personagem principal em Star Wars Outlaws. Ela tem queixo proeminente, um leve sorriso de inveja e de desprezo, uma forte mandíbula quadrada, lábios finos e olhos pequenos. Parece que essas personagens saíram da mesma linha de produção em massa. É ainda mais assustador quando descobrimos a modelo em que essa personagem se baseou. Mais exemplos estão por aí, mas acho que já deu para fazer uma ideia. Mas a pergunta que eu faço é: por quê? Por que os desenvolvedores ocidentais de jogos são contra a ideia da feminilidade e da beleza nos games? Claro, há muitos cínicos de plantão que não suportam nada disso que venho trazendo exemplos aqui. E eles quebram mais espelhos que o Conan, o Bárbaro. Mas vamos nos aprofundar um pouco. Claro que não é um problema da tecnologia dos jogos. Os scanners podem representar com precisão os modelos, com todos os detalhes, e isso já faz décadas. Olhe para o modelo
Julia Voth, de Resident Evil. Esse jogo tem mais de 20 anos, mas a semelhança é enorme. Ou Ellen Page, em Beyond Two Souls, de 2013. Ou Hayder Panettiere, no jogo Until Dawn, de 2015. Ou mesmo Keanu Reeves, em Cyberpunk. Nos dias atuais, basta olhar jogos como Stellar Blade e você pode perceber que eles conseguem desenhar belas personagens nos jogos. O problema aqui é mesmo criativo. Mas por quê? Talvez porque os jogadores não vão levar as personagens femininas a sério por serem atraentes, então eles removem o poder de atração delas, produzindo personagens sem graça e sem apelo, que ninguém quer olhar. Mas aí entra um outro problema. Personagens como Lara Croft, Ada Wong e Jill Valentine são tradicionalmente atraentes e já venceram o teste do tempo. Isso mostra que elas são mais do que atração pela aparência, são personagens honestas e interessantes, que o público gosta. Um outro motivo é que as pessoas são naturalmente atraídas pela aparência. Afinal, por que modelos e artistas de Hollywood são naturalmente atraentes? É a mesma razão que faz com que as pessoas vão até a galeria de arte para ver belas pinturas. Elas querem ver algo maior e melhor e inspirador. Sim, eu sei que a maioria de nós não se parece com Chris Hemsworth, mas, por mim, tudo bem. E por que nós nos sentimos bem com a nossa aparência, mesmo não sendo grande coisa? Porque nós não somos idiotas narcisistas e não precisamos nos ver num game ou num filme ou numa história em quadrinhos. Não precisamos ser validados e empurrar tudo para baixo. Acredite ou não, os seres humanos normais são mais resistentes e realistas e maduros, mas nesse caso eu não me refiro aos wokes. Outro problema é que a narrativa mainstream dominante empurra a ideia de que não há diferenças entre homens e mulheres. Os personagens masculinos são retratados como neuróticos, emocionalmente inseguros, covardes, autodepreciativos e incapazes de se posicionar em qualquer situação. Por outro lado, as personagens femininas são escritas como estoicas, confiantes, decididas, arrogantes e agressivas. A ironia é que esses mesmos traços nos homens são considerados tóxicos. Eles estão transformando as mulheres em homens, ou pelo menos uma versão distorcida e piorada. Uma paródia do que eles acham que o comportamento masculino é. Eu acho que essa mentalidade alheia à realidade invadiu a indústria de entretenimento e as personagens femininas estão sendo desenhadas para se parecerem cada vez mais com homens, já que essa falta de contato com a realidade associa os homens com força e as mulheres com fraqueza, ao invés de ver ambos como dois lados de uma mesma moeda. Eles querem criar mulheres duronas porque no momento este é o único tipo de mulher que é permitido criar hoje em dia. A sua falta de habilidade e de criatividade de criar personagens interessantes com verdadeiras características femininas leva à única saída para sua mediocridade, que é criar personagens femininas que parecem, falam e agem como homens, que elas chamam de tóxicos e tanto desprezam. Uma esquizofrenia, sem dúvida. E também é engraçado. Dizem que os homens são os culpados pelos problemas e a solução apresentada é replicar as falhas masculinas em personagens femininas. Realmente, isso é genial. Outra questão é quem vai se interessar por essas bombas? O público masculino não vai se interessar porque vê seus personagens preferidos transformados em paródias para agradar uma audiência moderna que sequer existe. Isso é triste e irritante ao mesmo tempo. As mulheres também não vão se interessar. Posso estar enganado, mas elas não vão se inspirar em parecer algo como isso ou como isso. As jogadoras de games não vão se sentir excluídas porque veem a Ada Wong matando monstros. Ao contrário, elas vão ver uma mulher atraente botando para quebrar e fazendo coisas legais. E não tem nada de errado com isso. O entretenimento, seja games, filmes ou quadrinhos, não deve refletir o mundo real, com seus problemas mundanos e chatos, além das suas restrições. O entretenimento deve refletir algo maior, melhor, mais divertido,
mais inspirador, deve inspirar aquilo que gostaríamos de ser, e não aquilo que somos, presos nas nossas vidas do dia a dia. E assim, os consumidores de entretenimento vão abandonando e procurando coisas melhores. Por que você acha que a demo de Stellar Blade fez tanto sucesso lá fora e repercutiu tanto nos canais e sites americanos honestos? Claro, mostra uma bela personagem feminina quebrando tudo pela frente, e isso significa que os consumidores, agindo dessa maneira, mandam toda essa indústria woke e toda essa narrativa hipócrita plantar batatas. Essa é a beleza da liberdade que eles querem nos tirar. Podemos sempre escolher aquilo que quisermos. Eu encerro o vídeo dizendo que eu sinto falta da época em que a beleza não era algo polêmico. Então era isso que acha desse assunto todo aí? Também enxerga essa barangalização? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.